Boa noite a todos. Que Jesus continue nos abençoando, né? Depois dessas explicações sobre a data comemorativa, eu vou falar hoje sobre a beneficência, né? E no final fazer uns convites também. No Evangelho de Mateus, capítulo 5 a 7, Jesus profere a passagem mais conhecida entre todos que professam os seus ensinamentos. São lições de conduta moral, normatizadoras e orientadoras da vida cristã. Ela é conhecida como o Sermão do Monte. Junto à cidade de Cafarnaum, havia um morro com vasta plataforma em um dos flancos da colina, a mais ou menos 50 metros de altura, que podia conter centenas de pessoas. Naquela tarde, sendo sabido que o Rabi Galileu iria pregar naquele monte, para lá se dirigiram muitas pessoas da própria cidade de Cafarnaum e também das imediações. Aos poucos formou uma grande multidão. Haviam ali escribas e intérpretes da lei mosaica, uns que compareciam para disfarçadamente vigiar a Jesus por ordem do Sinédrio, como eles faziam por onde quer que Jesus pregasse. Outros porque o admiravam e queriam aprender a doutrina consoladora que Jesus pregava. Mas a grande maioria que ali se encontravam eram necessitados que aproveitavam todas as oportunidades de ouvir e de seguir Jesus, sempre à procura de atendimento às suas dores e sofrimentos. Fossem essas dores de natureza moral, fossem esses sofrimentos de natureza material. À medida que a multidão aproximava do monte, iam se separando instintivamente. Os chaverins, que naquela época eram considerados pessoas da alta, se agrupavam de um lado. Os ramaretes, que eram os trabalhadores da terra, chamados também de povos da terra, se agrupavam de outro lado, e tendo o grupo das pessoas doentes um pouco mais separados. O sol naquela tarde descia lentamente para o poente rubro de luz, e a expectativa da multidão tocava ao máximo quando Jesus chegou, acompanhado de seus discípulos, saudando para um lado, saudando para outro, e finalmente abrigou-se ao fundo, sob um dos ciprestes ali existentes, rodeados de todos os seus apóstolos. Sua fisionomia parecia transfigurada em resplendente beleza. Como bem descreveu Públio Lentulus Cornélius ao imperador Tibério, Jesus era um homem de justa estatura e era muito belo no aspecto, com tanta majestade no rosto, que aqueles que o viam eram forçados ou a amá-lo ou temê-lo. Seu olhar era muito afetuoso e grave, seus olhos eram expressivos e claros, e o que surpreendia é que resplandeciam em seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém podia olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandecia, apavorava, e quando amenizava,
fazia-se chorar, fazia-se amar. Jesus era alegre com gravidades. Seus cabelos eram da cor de amêndoa bem madura, que se distendiam até as orelhas, e das orelhas até as espáduas, sua cor era igual à da terra, porém mais reluzente. Como de costume, caía aos ombros a moda dos nazarenos, e naquela ocasião esvoaçava levemente aos ósculos cariciosos dos ventos brandos da tarde. O mestre cobriu-se com um talet, assentou-se, aproximou-se dele seus discípulos, e ao abrir a sua boca, começou um sermão de beleza inconfundível, e suas palavras pareciam tocar os espíritos mais embrutecidos. Figurando-se que os ensinamentos iriam ressoar nas devesas de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar até por toda a eternidade, até os dias atuais. Nesse sermão, que por si só representa um código de moral religiosa de alta significação espiritualizante, e que é parte culminante de sua pregação, Jesus estabeleceu sistema fundamental de sua doutrina, que futuramente viria a ser chamada de cristianismo. Nele, contradiz formalmente a suposição geral de ser um Messias político, como desejo e esperança da nação, afirmando positivamente que seu reino não era deste mundo. Jesus pregou naquela tarde as 8 bem-aventuranças, e suas palavras enérgicas e brandas disse da misericórdia do Pai Celestial, dos bens terrestres e celestes, do valor das inquietações e angústias humanas, acrescentando que viera ao mundo não para os mais ricos e mais felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados da sorte. Pregou a bem-aventurança dos pobres de espíritos. Bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligências, mas os humildes. Ele disse que o reino do céu é deles e não dos orgulhosos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por essas palavras, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento com o prelúdio da cura. Essas palavras, elas podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as nossas dores neste mundo são as dívidas das nossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente aqui na terra nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Não é o sofrimento propriamente dito que nos leva ao reino de Deus. É a forma como nós sofremos. A paciência, a aceitação da prova que nós estamos passando, a resignação. Nós devemos sofrer bem, porque somente as provas bem suportadas
podem conduzir-nos ao reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com respeito ao nosso semelhante. Não basta que de nossos lábios gotejem mel e leite se o nosso coração nada tem com isso. Se isso acontece, é hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçuras não são fingidas, essas pessoas nunca se contradizem. E elas sabem no seu íntimo que elas podem enganar aos homens, mas nunca enganar a Deus. Jesus pregou ainda a dos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra nós, nosso Pai Celestial nos perdoará também os nossos pecados. Mas se nós não perdoarmos os homens, quando nos ofendem, nosso Pai Celestial também não perdoará os nossos pecados. Jesus pregou as dos limpos de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância como emblema dessa pureza. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essas foram as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas alcançam na terra sempre os sofredores que padecem na dor, lições indispensáveis de aprimoramento espiritual. As bem-aventuranças no mundo aproximam-se daqueles que, mesmo diante de duras provas, dão todos os testemunhos de fidelidade, de esperança e de amor, como prêmio dos céus. As bem-aventuranças descem aos homens para confortar os que vêm marcados ao mundo por doenças que vencem o tempo e que os acompanham até o túmulo, e que sabem com coragem suportá-las pacientemente, tirando desse estado normas de vida singular, de maneira a nunca esquecer a bondade do Criador. Não podemos sermos bem-aventurados ou alcançarmos as regiões resplandecentes como parte integrante dos anjos, se não passarmos por testes que nos comprove a nossa boa qualidade. E Jesus prossegue com um sermão, dizendo que vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. E Jesus, quando se referiu aos 10 mandamentos, recebidos no Monte Sinai há muitos séculos atrás,
Jesus esclarece que não veio destruir a lei ou os profetas, mas dar-lhe cumprimento, advertindo que qualquer um que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele que, porém, os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. E suas palavras ressoavam com magnitude que faziam com que todos que ali se encontrassem, se embebeciam de seus ensinamentos. Jesus prossegue com o sermão, ampliando o 5º mandamento, não matarás, proibindo a ira, o rancor, a vingança e recomendando a reconciliação com os inimigos, dizendo assim: ouvistes o que foi dito, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem encolorizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu de sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxe a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Jesus ampliou o 6º mandamento, o adultério, condenando qualquer pensamento, ato ou desejos contrários à fidelidade conjugal. Estendeu o conceito da sinceridade, da honestidade, proibindo os juramentos em nome próprio ou da divindade, bastando afirmar as coisas como elas são. Não, não, sim, sim. Condenou a pena de talião, recomendando a tolerância e o perdão sistemáticos, inclusive para os inimigos, visto que os homens são todos irmãos na fraternidade universal e na paternidade de Deus. Condenou também a hipocrisia, a simulação, porque a caridade não deve ser ato de ostentação, mas de amor verdadeiro ao próximo, ao qual se deve assistir sem alarde. Como também render culto a Deus sem exibição. Ensinou os desprendimentos dos bens do mundo, que são transitórios, como também não se inquietarem os homens com as necessidades materiais da vida, porque o Pai as prevê segundo os méritos e as conveniências evolutivas de cada um. Chamou a atenção para os falsos profetas enganadores, para a necessidade da oração, e mostrou o destino glorioso dos fiéis e o castigo dos insensatos. Os primeiros edificando sua vida espiritual sobre a rocha da fé e do amor, e os últimos sobre as areias movediças da ilusão do mundo material. E quando Jesus falou da prece, ensinou o Pai Nosso, essa singela e comovente oração, que ela é profunda e perfeita, que contém um ato de fé, de amor e de confiança a Deus, que manifesta 3 desejos da alma: a glorificação do Senhor, a expansão do reino de Deus e a submissão do homem à vontade soberana e justa.
expressa também 3 pedidos diferentes: para a nossa miséria material, nossas falhas espirituais, nossos erros e fraqueza. E ainda pede a proteção contra as tentações do mundo e as influências maléficas. E ao terminar o sermão do monte, que tem muitas outras situações que eu elenquei apenas algumas, Jesus descendo do morro, do monte, uma grande multidão de povos o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. No Evangelho segundo o Espiritismo, a Pleiade do Espírito da Verdade nos ensina que a beneficência, sem ostentação, tem um duplo mérito. Além de ser uma caridade material, ela é também uma caridade moral. A beneficência, ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, salvaguardando a sua dignidade de homem, porque o beneficiado estará aceitando um serviço e não uma esmola. Caso contrário, converter um serviço em esmola pela maneira que lhe é prestado é o mesmo que humilhar aquele que recebe. E não podemos tirar nada de bom em humilhar alguém. Apenas é a nossa maldade disfarçada em orgulho. O nosso orgulho, tudo disfarçado em forma de caridade. Jesus nos ensinou que fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. A verdadeira caridade é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Há milhares de desastres particulares que passam despercebidos da sociedade, de pessoas que permanecem em pequenos leitos de lona, em condições precárias, com pouca condição de se manterem de forma digna, sem se lamentarem. E o intuito da fala da noite é despertar em cada um de nós a generosidade, para que possamos doar um pouco de nosso tempo, a fim de colaborar com o alívio momentâneo desses infortúnios discretos e ocultos, sem esperar que eles, os necessitados, precisem nos bater a porta em busca do nosso auxílio. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam por falta de recursos suficientes, e se desejam a fortuna, no dizer delas, para dela fazerem um bom uso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no óbolo da viúva, diz que neste caso a intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muitas vezes sincera em alguns, mas é certo que seja em todos completamente desinteressadas? Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem,
aos outros estariam bem contentes em começarem a fazer o bem a si mesmos, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionar um pouco do supérfluo que lhe falta, sob a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção dissimulada anula o mérito da intenção principal, porque a verdadeira caridade, ela pensa nos outros antes de pensarmos em nós mesmos. O sublime da caridade, nesse caso, quando a gente é desprovido de condições para ajudar, seria procurar no nosso próprio trabalho, pelo emprego de nossas forças, de nossa inteligência, de nossos talentos, os recursos que faltam para realizar as nossas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável a Deus. Hoje, nós temos à nossa disposição esta casa de oração para desenvolvermos trabalhos voltados a ações sociais de amparo às crianças carentes dessa região, aos pais que são convidados a conhecer o local, né, onde seus filhos vêm buscar alimento ao corpo e à alma. Temos ainda a oportunidade de visitarmos os lares daqueles nossos irmãos que passam por qualquer dificuldade, mas para isso é necessário que nós basta que a gente queira. É preciso que todos nós, juntos, possamos desenvolver esse trabalho em harmonia, porque ele vai beneficiar não somente o alimentado, mas vai beneficiar a todos nós que estamos engajados no trabalho. Aquele que quer sinceramente se tornar-se útil, abraça a causa, porque não é apenas com ouro que podemos secar as lágrimas, mas também prestando um serviço, seja qual for. Mais uma vez, basta querermos. Nós temos ainda no Evangelho segundo o Espiritismo a passagem dos benefícios pagos com a ingratidão, que são aquelas pessoas que já praticaram bastante a caridade e que hoje falam que não praticam mais a caridade porque receberam muita ingratidão. Então a pergunta é: o que pensar dessas pessoas que deixam de fazer a caridade com medo de reencontrar pessoas ingratas? A resposta está também no Evangelho segundo o Espiritismo, e que diz que essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Porque não fazer o bem, senão para dele receber mais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Essas pessoas também são orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar a seus pés a sua glória. Aquele que procura aqui na terra a recompensa do bem que faz, não receberá nos céus, mas Deus terá em conta aquele que não procura aqui na terra. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral, todo ensinamento de Jesus no Sermão do Monte se encontram encerrados nesses dois preceitos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E não há nada melhor para aprendermos a amar do que doar um pouco de nós àqueles que pouco têm. Deixemos de lado nossas desculpas, como exemplificado,
e coloquemos a mão na massa. Este é o convite dessa noite. Que todos aqui que estão aqui presentes, procure a Jaqueline, a Rosenilda, a Audrey, que nós pretendemos formar um grupo para reativar a sopa. Aquele que estiverem interessado em contribuir com essa obra, nos procure, que nós vamos conversando e ver qual que vai ser a melhor forma de nos ativar. E um segundo convite também que eu faço é que às segundas-feiras nós estamos realizando com o nosso irmão Miranda o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Começa às 19 horas e eu trouxe passagens da minha fala de como está na Bíblia, né, dos Evangelhos de Mateus, de Lucas, a forma exata que está lá. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o estudo dessas passagens, da passagem moral de Jesus, tudo que ele falou, da parte moral dos Evangelhos de Lucas, de Mateus, de Pedro, dos quatro evangelistas. E para encerrar, eu trouxe uma mensagem de Cáritas, que eu vou ler e já deixo ela também com uma prece final. Chamo-me Caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz essa manhã minha caminhada habitual e, coração angustiado, venho vos dizer: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quantos tendes a fazer para secá-las todas? Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome. E que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser que não tomava no seio estéril senão um alimento insuficiente. A Loures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e sendo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, não ousando eles jamais mendigarem, ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles. Eu vou por todo lado estimular a beneficência, insultar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja a mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer? Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações? Se vós ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como ela é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhar todos os frutos dessa bela árvore, que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirados, fixarei todas as boas ações que fizestes e levarei essa árvore a Deus, para que carregue de novo, porque a beneficência
é inesgotável. Segue-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira, sede corajosos, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Que assim seja, meus irmãos.